Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e também com o Roberto Padovani. E essa semana a gente vai falar sobre inflação. Inflação que vem caindo rapidamente desde o pior momento da pandemia lá em 2021, que a inflação chegou ali na casa dos 10%. Ela vem caindo bem desde então, mas já encontra alguma resistência e uma dificuldade para encontrar a meta de inflação, que é baixa ali na casa dos 3%. E essa resistência da inflação, essa dificuldade da inflação encontrar níveis tão baixos, fazem com que o Banco Central não tenha um conforto tão grande em começar a acelerar o ritmo de corte de juros ou até levar a taxa de juros para um nível final mais baixo, né, que permita a economia crescer mais por conta dessa resistência da inflação. E qual que é a história que nos trouxe até aqui, né? Em 2021 a gente teve uma inflação então na casa dos 10%, com pressões em diversos grupos da inflação. Alimentos muito altos por conta dos preços das commodities, os bens de forma geral muito prejudicados pelo câmbio, também pelas restrições de oferta, né? As restrições de produção, de transporte, frete internacional. Tudo isso atrapalhou e pressionou bastante esses preços. E também os bens administrados, né? A gente teve muitos reajustes sendo congelados ali no período da pandemia. Saindo da pandemia, esses ajustes foram liberados, preço de gasolina também, tudo isso ajudou a pressionar bastante. Vindo para 2022, a gente novamente uma inflação bem alta, de 5,80, uma inflação ainda com bastante pressão nos preços de alimentos, também nos bens industriais, né, ainda com uma pressão residual ali do câmbio, ainda com algumas questões, algumas restrições de oferta, de produção pendentes, mas já começava a aparecer ali uma inflação de serviços. É um grupo que demora um pouco mais para reagir, mas conforme o tempo passa e a inflação passada, no caso de 2021, tinha sido alta, os contratos, os salários passam a ser reajustados a taxas mais elevadas. Agora, esse ano, a cara é já de um alívio nessas pressões da pandemia. Então, alimentos, a gente teve uma ajuda excepcional esse ano, com queda no preço de alimentos. Bens industriais também já não tem toda essa pressão que sofreram nos últimos 2 anos, também uma inflação bem mais baixa. Onde a gente ainda vê alguma dificuldade são nos preços administrados, particularmente aí por conta da gasolina, e nos serviços, que é esse grupo que demora um pouco mais para reagir e ainda tem uma inflação elevada. E para frente, a gente precisa encontrar uma meta de inflação mais baixa, ali na casa de 3%. E é aí que surgem as dificuldades. Adô, conta um pouco pra gente quais são os principais desafios pra gente chegar na meta. Carlão, acho que a gente pode resumir em 3 desafios principais. Começando lá de fora, os bancos centrais têm dito que pretendem manter os juros elevados por mais tempo. Por que isso? Porque a gente tem visto desemprego muito baixo, gasto público elevado, tudo isso estimula o crescimento e limita a convergência da inflação para a meta de 2%. Além disso, depois da pandemia e da guerra na Ucrânia, existe uma menor integração das cadeias globais de produção, o que reduz a eficiência e aumenta custos de produção de maneira geral. E a gente tem que lembrar que a China deixou de ser aquela grande exportadora de produtos industriais baratos. Quando se olha esse cenário, você vê que a inflação no mundo mostra uma certa rigidez, o que exige juros elevados por mais tempo. O impacto nas economias como a brasileira é imediato, né? Você tem um mundo que cresce menos, com juros elevados, e isso acaba não favorecendo a vinda de fluxos de comércio e capital para o país, pressionando o dólar, o custo das empresas locais e, portanto, todo mundo considera isso na conta quando faz as projeções de IPCA para os próximos anos. Mas além da questão externa, tem um fator local. O governo brasileiro também tem aumentado bastante seus gastos, o que é bom para crescimento, mas dificulta a queda da inflação. E ao mesmo tempo, como todo mundo imagina que o governo vai financiar esse aumento de gastos com mais dívida, isso gera intranquilidade e reforça a pressão no dólar. Mais um fator de pressão de custos aqui nas empresas. E por último, Carlos, além da questão externa e fiscal, tem uma incerteza em relação ao próximo Banco Central. Quem que vai comandar a instituição depois de 2025? E aí se imagina que você possa ter uma pressão política grande para corte de juros, para fazer com que o Banco Central fique mais tolerante à inflação. E ele pode ser mais tolerante à inflação, Carlos, sem mudar as regras do jogo. No sistema de metas, ele pode ter uma inflação entre 3 e 4,5, que está tudo bem. Ele já fez isso no passado, portanto, todo mundo imagina que o próximo Banco Central pode aceitar uma inflação acima da meta. E convenhamos, né, Carlos? Se a inflação ficar entre 3,5 e 4, para padrões brasileiros e para padrões de economias emergentes, é um bom desempenho.
Então isso tudo faz com que haja muita desconfiança, e aí os analistas, ao projetar IPCA para 2024, 2025 e 2026, eles falam, olha, você pode ter pressão no dólar, gasto público e um Banco Central que a gente não conhece. Na dúvida, as projeções acabam ficando acima da meta. Portanto, são desafios importantes pela frente. Bom, essa história nos falamos na próxima semana. Até mais.